Olá, boa noite. A sociedade ainda não assimilou a notícia que já é considerada como uma das mais chocantes dos últimos tempos. O estupro de uma jovem de 16 anos em uma comunidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro. As investigações ainda estão em andamento, mas os detalhes divulgados provocaram uma onda de protestos pelo país e pelo mundo. As cenas do abuso sexual foram parar nas redes sociais, recheadas de deboche por parte dos acusados. Os atos violentos contra a garota causaram indignação nos internautas e feriu a dignidade das mulheres. De lá para cá, houve uma avalanche de comentários, protestos, reunião de secretários estaduais de segurança em Brasília, propostas de mudanças nas leis de proteção à mulher, afastamento do delegado que conduzia o caso, entre outras ações. No Brasil, o estupro é qualificado no Código Penal como crime hediondo. Mas muitas perguntas ainda precisam de respostas. Por que o desrespeito contra o sexo feminino no Brasil é perpetuado ao longo dos séculos? Onde estão as falhas? Seria na educação das crianças? Falta punição de fato aos agressores? No Sobre Todas as Coisas desta noite, nós vamos tentar responder estes e outros questionamentos. Olá, Fernando. Olá, Suzete. Boa noite a você de casa que está nos assistindo. Hoje, segunda-feira, e estamos ao vivo. Recebemos aqui em nosso estúdio a feminista Andréa Ribeiro de Araújo, médica veterinária e integrante do coletivo feminista Pagu da Universidade Federal de Goiás. Boa noite, Andréa. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Está conosco também o advogado Rogério Leal, professor universitário, palestrante e especialista em direito penal e processual. Boa noite, professor. É um prazer recebê-lo. Boa noite, obrigado. E ao meu lado está a psicóloga Cida Alves, do Núcleo de Vigilâncias, Violências e Promoção da Saúde da Secretaria Municipal da Saúde de Goiânia, doutora em Educação pela UFG, especialista em atendimento de pessoas em situação de violência, blogueira e ativista digital. É um prazer recebê-la. Boa noite. Boa noite, é um prazer retornar a este programa. E você de casa sabe que pode mandar sua participação por meio de nossas redes sociais, tem o Twitter, @sobretodas, estou online no Facebook pelo Sobre Todas as Coisas, tem o nosso WhatsApp também, o 81552331. Eu queria começar o programa vendo se a gente consegue definir o que é que a mídia, as entidades, os órgãos falam, querem dizer com cultura do estupro. Eu queria ouvir os três convidados. Andréa, pode começar. Bom, cultura do estupro não é algo normatizado, formalizado, mas é algo que a gente vê todos os dias. Nós vemos todos os dias nos comerciais de TV, dentro das nossas casas e das nossas escolas. A cultura do estupro é aquela em que diz que a mulher ela é um objeto que serve para o prazer do homem e ela está sempre disponível para o prazer do homem. Quer complementar alguma coisa? Doutor. Eu concordo plenamente porque busca-se, né, e o legislador está preocupado com essa situação, inclusive com as alterações recentes aí na questão da liberdade sexual, dos crimes, né, tipificado no Código Penal, com aumento de pena, com agravamento de cumprimento também, né, mas nós temos ainda que trabalhar uma questão muito relacionada à nossa cultura, né, à nossa política de contextualização desses graves crimes, né. Eu tenho que, juntamente com o homicídio, porque são os crimes assim que remontam à nossa história lá do início, né? Que veio o homicídio, logo depois nós temos ciência do estupro também, né? Como um crime assim que ele é do ser humano, né? Ele é desse contexto. Então, eu acredito que agora, com toda a tecnologia, com todo o momento, com toda a busca que hoje se tem nos debates, principalmente aqui, hoje nós estamos falando sobre essa situação, e referente a um ato que ocorreu muito grave lá no Rio de Janeiro, mas é um debate que ele tem que ser diuturno, ele tem que ser constante, ele tem que ser diário. Não é daqui a pouco cair no esquecimento e vamos aguardar um novo crime, um novo momento, né, para se discutir novamente. Então, eu penso que é muito oportuno, o legislador, eu como operador do direito, ele está muito preocupado verdadeiramente. Tem gente que fala que a política, as pessoas estão tirando proveito desse caso para discutir esse assunto, mas eu acredito que, de alguma forma, é válido porque o assunto está sendo abordado, né? Sim, é importante, como o professor citou, falarmos mais disso. Na cultura do estupro, se legitima, se aceita que para determinadas mulheres a violência pode ser cometida.
Os comentários que você citou no começo mostram isso. Tem um comentário que me chamou muita atenção. Nunca vi uma mulher lavando louça ser estuprada. Então, a ideia de que se a mulher está fora, se a mulher se veste de determinada forma, se a mulher sai à noite, ela está desejando uma violência. Isso está implicado na ideia de que a mulher não é dona do corpo dela. E está implicado num cerceamento da liberdade. Eu não posso ir aonde eu quero. E essa ideia da cultura do estupro, ela é muito nociva para a autonomia das mulheres. Porque o estupro funciona como uma ameaça ou uma punição. Essa ideia, não, quem mandou ela estar lá? Quem mandou ela vestir desta forma? Então, existe uma aceitação social de que determinadas violências devem acontecer mesmo com aquela mulher, com aquela roupa. E isso é muito sério, porque para a vítima que sofre uma violência tão grave, você ser invadido na sua intimidade, no seu corpo, e além desse sofrimento, ter que ouvir um julgamento alheio, normalmente depreciando a imagem dela, é muito interessante. Nesses casos, quem é investigado, os antecedentes, não é o criminoso, é a vítima. O estupro é o único crime onde a vítima é julgada junto com o criminoso. Eu gostaria de fazer uma observação. Partindo dessa ideia de que eu nunca vi uma mulher na igreja ser estuprada, nunca vi uma mulher lavando louça, se ignora de que um grande número de mulheres são estupradas pelos maridos, pelos namorados, todos os dias. Os parentes mais próximos, né? Não, pelo marido. O que é o estupro? O estupro é um toque, é tudo aquilo que a mulher não aceita. Tudo aquilo que não é consensual é estupro. Então, um beijo pode ser considerado estupro. Então, o estupro não é só aquele ato em que a vítima aparece com hematoma, aparece sangrando. A gente tem essa ideia, né? Não, um beijo não consentido é um estupro. Ela pode ser configurado desse jeito? Estou errado, professor? Né? Então, assim, quantas mulheres todos os dias são estupradas pelo marido porque não querem fazer sexo? Olha, eu estou cansada. A mulher hoje tem jornada tripla de trabalho, né? Não quero, estou cansada, não quero fazer sexo, mas tem que fazer. E essa discussão é uma coisa tão maior, né, do que a gente consegue, talvez, falar, é que quando a gente pensa que a mulher, pouquíssimos casos denunciados onde ocorre o boletim, onde é feito o boletim de ocorrência, eles sequer são investigados, né? E muitas vezes pela falta dessa prova que eles falam, né? Quer dizer, se a mulher não reagir a uma tentativa de estupro ou a um estupro porque ela tem medo de apanhar, porque ela não quer se machucar, e ela não tiver vestígios, eles não caracterizam como se o estupro tivesse ocorrido. Mas eu quero chamar vocês para a gente assistir um VT, que o estupro está entre os vários tipos de violência contra a mulher, né? E tem um dado muito triste que fala o seguinte, que pesquisas que comprovam que a cada 15 segundos uma mulher é vítima de algum tipo de violência no Brasil. E a gente só quer falar um pouquinho desses casos, vamos relembrar alguns casos que repercutiram muito na mídia, na imprensa, na sociedade, nos últimos anos, para a gente continuar abordando esse tema. Goiás é o terceiro estado em mortes violentas de mulheres no Brasil. Segundo o Tribunal de Justiça, são mais de 8.000 casos em julgamento neste momento. Em 2015, o guarda civil metropolitano Everton Duarte matou Juliana Paiva na praça de alimentação de um shopping. Após matar a namorada, ele atirou contra a própria cabeça. O guarda morreu horas depois no hospital. Ainda no ano passado, em Anápolis, mais violência. Outra mulher, desta vez uma jovem de 20 anos, teve parte das nádegas arrancadas à faca pelo companheiro. O inquérito permanece aberto. E em 2014, a operadora de caixa Mara Rúbia foi agredida pelo companheiro. Wilson Bicudo da Rocha tentou matar a mulher por asfixia e furou os 2 olhos dela. Ele foi condenado por tentativa de homicídio triplamente qualificado. Doutor, até que ponto a Lei Maria da Penha tem ajudado as mulheres em casos como esse e em outros casos também? Fernando, a Lei Maria da Penha ela veio para trazer uma grande contribuição dentro desse contexto de violência no âmbito familiar e de gênero também. Ela hoje tem previsão de uma situação que antes era assim, a mulher era agredida, ia até a delegacia e depois ela poderia se retratar. Ela
Ela se retratava muitas das vezes até com medo do parceiro, né? Ó, se você não for lá retirar. Hoje se tornou, através de um posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que todas as ações relacionadas à Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, elas são uma ação penal pública incondicionada. Ou seja, não depende da vontade da mulher hoje somente. Qualquer vizinho, qualquer parente, qualquer pessoa hoje pode fazer essa denúncia, né? Então isso foi um grande avanço. Tem também a situação hoje que não é possível mais fazer uma transação penal, né? Que antes fazia uma situação que ele vai lá, agride, violenta e depois vai pagar a cesta básica. Então não tem mais essa possibilidade. Por quê? Porque o legislador está buscando acertar, né, dentro desse contexto aí, para retirar essa máxima, né, de que a mulher ela é submissa, de que a mulher ela é objeto, né, de que a mulher tem que aceitar, ela não tem vontade própria. Então hoje o legislador ele está buscando isso aí. A partir do momento que ocorreu esse fato no Rio de Janeiro, já foram apresentados vários projetos para agravamento, né, mais da questão do crime de estupro. Eu penso que a saída não é essa, não é um agravamento, né? O momento deveria ser de conscientização, né, de conscientização verdadeiramente. Então, assim, hoje a Maria da Penha, com a mudança do Código Penal, está sendo muito pontual, muito significativo. Você citou uma questão aí que muitas vezes as mulheres demoram para fazer a denúncia e isso é usado até contra elas. Né? Nós temos o caso de um rapaz... MCBL. Que de alguma forma, o que ele fez, agrediu a jornalista e ela fez uma denúncia e ele está dizendo, né, que se ela ficou tão ofendida, por que ela demorou tantos dias, né? Agora, por trás dessa demora existe toda uma questão, né? É muito importante, as pessoas fazem um julgamento muito apressadamente. Existem algumas situações. Em relação à violência, ao estupro, uma das reações do trauma, porque é uma situação muito sofrida, é uma sensação de apatia. A pessoa fica meio desligada de si mesma, como se fosse uma semi-anestesia. É uma reação orgânica do organismo involuntário. E essa reação, às vezes a mulher ficar apática, não dá conta de lutar, é interpretada em alguns operadores da justiça como um consentimento, como um querer. Então as pessoas não entendem, primeiro, como é que uma vítima de violência reage a uma situação traumática e já julgam. Em segundo lugar, eu tenho 20 anos que atendo vítimas de violência. E a violência sexual, particularmente, ela mexe muito com o sentimento de vergonha, de constrangimento. Então, ela para falar desse assunto, ela só vai falar com quem ela sente que não vai julgá-la. E ela ouve durante a vida dela toda, mas fulana quis, ciclana procurou. Então, ela tem um receio muito grande de fazer a denúncia e passar por isso também. Esse caso da menina, ela sofreu a violência no final de semana e só foi fazer o registro depois. Então, normalmente, elas fazem um registro quando elas recebem um apoio de uma outra pessoa que encoraja ela a procurar a justiça. Sabe que é outra coisa interessante? Eles usando o fato dela ter um filho, dela ter tido um filho aos 13 anos, né? E alguém cometeu um crime, porque com 13 anos ela era uma criança, né? Sim. Eu quero até que a gente, depois do intervalo, chamar nosso intervalo agora, o senhor explique pra gente um pouquinho qual que é a diferença entre estupro de vulnerável e pedofilia. A gente volta daqui a pouco.